Me chamo Patricida, eu tenho 2 filhos, uma menina de 15 e um menino de 17. Sou casada, sou a filha mais velha, tenho 2 irmãos. Hoje sou professora, sou artesã, trabalho com laços e transformo as crianças também. Para começar, eu preciso contar um pouco da minha história, para vocês entenderem como que eu entrei nesse mundo, nesse universo do artesanato. Eu tinha uma cuidadora que, para ela conseguir me dominar, conseguir fazer o que ela queria, ela praticava algumas coisas. Eu colecionava pintinhos coloridos, eu trocava garrafa por pintinhos coloridos. E o que ela fazia para poder conseguir me dominar? Ela judiava desses pintinhos para poder fazer eu cumprir aquilo que ela queria. E isso foi me traumatizando com o passar do tempo. Até que meu pai decidiu tirar ela da nossa casa por causa desse transtorno que causava. Quando eu tinha 9 anos, eu passei por um bullying de agressão. E com isso, eu fui me fechando para o mundo, fui deixando de sorrir, deixando de ter contato com outras crianças. Aí eu peguei hepatite, e é um vírus, né, que ele é contagioso, ele pode passar para outras pessoas, então a gente chega a ficar até em quarentena para poder não ter esse contato. Só que o meu acabou se agravando. Com o passar dos meses, na vez de eu estar tendo uma melhora, eu fui piorando. Alguns médicos acham porque eu estava me entregando. Então eu acabei indo para a UTI, e da UTI, na vez de eu ter melhora, eu fui piorando mais ainda. E com essa piora, os médicos ficaram desacreditados, disseram que eu tinha poucos dias de vida, e eu me entreguei mesmo. Só que a minha tia não acreditava nisso. Ela achava que eu teria uma cura, que eu poderia vencer essa parte. E ela decidiu lutar para que eu vencesse, para que eu superasse. Então, com essa luta, ela me tirou do hospital e me levou para uma tribo para fazer um tratamento alternativo. Tratamento esse que eu fui melhorando, eu fui começando a acreditar mais na vida e eu me curei. Com 9 anos, eu passei por um bullying agressivo, onde um rapaz de 18 anos que tinha problemas mentais, que estudavam na mesma escola que a minha, e que ele me batia todos os dias só porque um dia eu olhei para ele. Então isso foi desencadeando vários problemas emocionais, onde virou uma depressão. E com essa depressão, eu tive que começar a tomar medicação, fazer um tratamento médico para melhorar. Foi quando Deus colocou um anjo na minha vida, que foi uma cuidadora chamada Patrícia também, onde ela deu um basta. Por conta própria, ela falou, vamos mudar essa situação. E começou a tentar melhorar a minha vida. Como? Ela começou a tirar a medicação, mesmo sem orientação médica, não é o correto. Hoje eu sei que não é o correto isso, mas ela foi tirando a medicação e me apresentando o universo do artesanato. Como? Ela trabalhava com crochê, ela fazia muito crochê para fora, além de ser cuidadora. E ela começou a me ensinar a fazer o crochê. Ela ensinava os pontos pequenos e continuou ensinando, só que não era só isso. Não era só o fato dela ensinar o artesanato, era o fato dela sentar comigo, ela fazer juntamente comigo, ela conversar comigo, ela se importar, ela querer saber sobre a minha vida, sobre o meu dia, sobre como que eu dormi, como que eu acordei. E isso foi me ajudando, eu fui superando. Isso foi uma superação, e eu comecei a me sentir como se eu fizesse parte do mundo, que é o que eu não sentia.
Eu não sentia que eu fizesse parte do mundo. Eu sentia que eu era algo diferente, que aquelas pessoas pertenciam e eu não pertencia. Então, através disso, eu comecei a ter sonhos, eu comecei a me relacionar com as pessoas, a ter desejos, a ter amigos, que eram coisas que eu fui perdendo, e comecei a interagir, que nem com os adultos eu interagia, eu me isolava. Então ela me fez eu superar tudo isso. E com 11 anos, eu já estava com uma recuperação total. Eu parecia uma adolescente, uma criança normal, eu não tinha mais problemas nenhum emocional. Foi quando a Patrícia precisou, sair do emprego, porque ela engravidou e ela precisou cuidar do filho dela, então ela saiu. Mas eu estava bem. Mesmo depois da saída dela, eu continuei sendo uma criança feliz. Até chegar aos 14 anos, e eu tenho uma perda muito triste. Eu perdi minha tia. Que era a pessoa mais importante para mim. E eu tive novamente uma recaída. Só que nessa recaída, eu tive a minha avó, por parte de pai, que percebeu que eu não estava nada bem e decidiu contar para minha outra avó que eu tinha muito mais contato. E nessa mesma época, a minha avó estava cuidando do meu priminho, que tinha acabado de nascer. E ela estava cuidando dele, então ela decidiu que toda vez que eu saísse da escola, eu ia para casa dela para ajudar ela. Que era uma maneira dela fazer com que eu parasse de pensar no que estava acontecendo comigo. Então eu ia para casa da minha avó, ajudava ela a cuidar do Vitor, até quando eu fiz 15 anos e minha avó teve a primeira AVC. Aí eu fiquei responsável pelo menino, o Vitor, e a minha vida mudou completamente. Uma adolescente de 15 anos teve que ter responsabilidade de praticamente um bebê. Ele tinha 6 meses, então eu tive que mudar a minha vida. E eu fui amadurecendo juntamente com ele, ele foi me ensinando muita coisa, porque meus pais não tinham como ficar com ele, porque meu pai trabalhava e minha mãe cuidava da minha avó. Mas eu tinha algo positivo, que era o pai dele, que é o meu tio, que todo domingo ele frequentava a nossa casa, ele passava o dia com o filho, então apenas no domingo era o dia que eu me dedicava aos estudos, me dedicava a mim. E com o passar do tempo, ele foi crescendo e começou a necessidade de eu ter que levar ele para a escola. Às vezes, quando eu conseguia alguém para ficar com ele, ficava. Quando não tinha, eu tinha que pedir a liberação da minha orientadora para ficar com ele. E eu estudava com ele. Eu ficava na carteira da frente, ele numa carteira atrás de mim, desenhando, e eu estudando. E era muito engraçado, porque ele gostava das minhas amigas, porque paqueravam ele, brincava com ele, achava ele bonitinho. Mas toda vez que algum rapaz, algum menino chegava perto de mim, ele ficava enciumado. E para ele afastar esses meninos, ele me chamava de mãe. Então ele me chamava de mãe para afastar, para ele continuar sendo o centro das atenções. Porque ele sentia essa necessidade de eu estar ali com ele e não dar atenção a outra pessoa. Foi quando eu decidi que eu precisava ganhar algum dinheiro para poder fazer algumas vontades dele. O pai dele ajudava com fralda, com o que precisasse. Mas ele sempre queria um brinquedo quando eu passava na avenida, ele queria um doce, ele queria alguma coisa, eu não tinha como bancar isso, porque eu só tinha 15 anos. Então foi quando eu decidi que eu ia fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer artesanato novamente. Foi quando eu comecei a customizar o caderno das minhas amigas.
eu trançava com fita, eu fazia todo um trançado na capa de todos os cadernos. Então, sempre as meninas me pediam, então eu aproveitava até o domingo para poder fazer, ou fazia quando ele estava dormindo. Então, foi uma maneira também de ajudar a necessidade que eu estava naquele momento. Foi quando nós descobrimos que o Vitor tinha câncer. Mas antes de eu descobrir que o Vitor tinha câncer, ele tinha um comportamento diferente. Ele batia a cabeça na parede e ele chorava e falava que doía. E a gente não sabia o que era. Levava para vários médicos e os médicos faziam exame e não descobria. Até que um dia eu estava brincando com ele e ele ficou birolho. E eu fiquei desesperada, gritei pela minha mãe. Minha mãe veio correndo. Quando minha mãe chegou, ele já não estava mais. Já tinha voltado à vista normal. E eu relatei o que aconteceu e a gente ligou para o médico dele, relatou e o médico mandou ir com urgência. Quando a gente fez exames e descobriu que ele estava com câncer no cérebro, que era muito grave e que tinha que operar de urgência. Então, dentro de uma semana, ele fez todos os exames preparatórios, ele fez tudo e operou. Graças a Deus ele sobreviveu à cirurgia, ele fez todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia. Só que aí eu tive um novo baque. O pai decidiu que ele queria construir uma nova família. E a nova mulher que estava com ele, ela queria ser mãe 100% dele. Então ela afastou, né? Eles levaram ele e ela afastou ele de mim. Eu sofri, mas eu continuava com a esperança de que ele fosse voltar. E essa esperança me deu forças para mim continuar. Eu não tive uma recaída, eu sofri muito, mas eu não tive uma recaída. Mas doeu muito. Doeu, mas a esperança era maior. Quando eu fiz 18 anos, eu conheci o meu atual marido. E a maneira que eu conheci ele foi muito engraçado, porque ele chegou do Japão, eu não conhecia, nunca tinha nem visto na minha vida, só que eu já conhecia a família dele toda. Conhecia a irmã, os pais, conhecia todos. E ele foi decidir uma disputa de uma brincadeira que eles estavam fazendo e meu pai mandou ele pesquisar no computador. E eu estava no computador. E na vez dele pedir com educação para pesquisar, ele já foi me empurrando e eu fui empurrando ele. E é muito engraçado isso, porque se fosse uma outra pessoa, hoje não seria marido e mulher e não seriam amigos. Mas a gente se transformaram como melhores amigos. A gente era confidente um do outro sem ter relacionamento nenhum, só apenas uma amizade. E para quem não sabe, ele tem uma diferença de 12 anos. Ele é 12 anos mais velho do que eu. Então, para as outras pessoas, achava aquilo o cúmulo, né? Como ser amigo de uma adolescente, de uma menina nova. Mas a gente não ligava para isso. Até que ele decidiu me conquistar. E ele foi me conquistando aos poucos, só que eu namorava na época. E ele decidiu que era uma meta dele que eu cancelasse esse namoro. E ele foi me conquistando até um dia que ele falou: por que você não termina um namoro se você não gosta da pessoa que você tá? E eu decidi terminar. Eu terminei o namoro e já estava próximo de uma viagem que a gente ia fazer a família toda para o sítio dos pais dele. E foi no sítio do pai dele que ele roubou, foi no dia 12 de outubro que ele roubou o primeiro beijo. E daí eu comecei a me interessar mais, eu vi que era o que eu queria, era o que eu gostava. E no aniversário dele, ele queria uma resposta. Foi no dia 29 de outubro, ele queria a resposta, se eu aceitava namorar com ele ou não. Só que meu pai era uma pessoa muito de visão antiga, muito rígido. Então eu não podia chegar pro meu pai e falar que estava gostando de uma pessoa, ainda mais com uma diferença de idade muito grande. Então a gente sabe que existe o preconceito.
Então, o que eu fiz? Eu descobri que na época existia um cartão de aniversário com umas cápsulas, uns comprimidos, que se jogasse na água quente, ela estourava e uma esponjinha com a palavra saía. Então, eu comprei esse cartão, eu escrevi só dando os parabéns para ele. Deus parabéns, desejo muito sucesso, tal, sem nada comprometedor. Meu pai viu e aprovou aquele cartão. E quando eu cheguei na festa, ele perguntou: mas e a resposta? Aí eu falei: tá no cartão. Ele leu o cartão todo e não achou a resposta. Ele voltou: não tem resposta. Aí eu coloquei no comprimido. Enquanto estava todo mundo curtindo a festa, ele estava fervendo a água para tentar descobrir qual era a resposta. Quando ele descobriu a resposta, ele decidiu pedir para os meus pais para namorar. E ele foi na minha casa no dia seguinte, do aniversário dele. E quando chegou lá, ele ficou tão nervoso que ele chegou de manhã, almoçou, tomou café, tomou café da tarde. E ele não falava com meus pais de tão nervoso que ele estava. Aí quando eu vi que já estava chegando a noite e ele não falava com meu pai, eu mesma cheguei e falei: pai, o Heitor quer falar com o senhor. E eu saí da sala. Então ele foi, pediu para o meu pai, só que teve regras. As regras eram: eu tinha que namorar na sala, sempre com a supervisão de alguém, e se eu fosse sair com ele, eu tinha que levar um dos meus irmãos. Mas mesmo com tudo isso, a gente continuou o relacionamento e nós casamos. Nós casamos e logo após o casamento, poucos meses depois, eu engravidei do Cauã, que é o meu filho mais velho. E eu grávida do Cauã, eu queria muito que as coisas dele fossem tudo bonitinho, tudo decorado, primeiro filho, aquele sonho de tudo arrumadinho para poder receber visita, todo mundo ver que você fez com amor e carinho pro seu filho. Foi quando eu decidi trabalhar com biscuit. Então eu comecei a decorar tudo dele com biscuit. Tudo que tinha no quarto dele tinha alguma coisa de biscuit. Até as maçanetas do guarda-roupa eu desparafusei, quebrei, tirei o parafuso e fiz de biscuit para ter tudo combinando. Então eu decorei todo o quarto dele. Quando o Cauã fez 3 meses, eu recebi uma proposta de expor o meu trabalho no Russi Shopping. O Russi Shopping é um shopping, mas que não tem loja, são box, onde várias pessoas vendiam seus produtos. E eu fui convidada e aceitei. Então eu consegui montar um bom estoque, mesmo com o Cauã com 3 meses. Eu montei e enfrentei essa batalha. Eu levava o Cauã no carrinho, eu dava de mamar, eu cuidava do meu filho, ao mesmo tempo que eu vendia os meus produtos e no final de semana eu fabricava. Então eu fiquei até ele fazer 6 meses. Quando o Cauã fez 6 meses, ele desenvolveu uma bronquite. E a bronquite dele era tão forte que ele tinha que tomar antibióticos. Não adiantava só inalação, só um tratamento normal. Então o que aconteceu? Eu decidi sair e me dedicar ao meu filho. Só que quando você tem uma renda e você sai, essa renda faz falta. E eu sentia falta dessa renda. Então foi quando eu decidi, eu falei: não, eu sou capaz, eu vou conseguir alguma coisa. E eu comecei a visitar. Eu visitava lojas que trabalhavam com utensílios de cozinha, utensílios domésticos, oferecendo o meu produto. Só que até eu não conhecia que dava para trabalhar com biscuit em potes. Eu fazia artigos de quarto de criança, vários artigos para decorar. E essa mulher me apresentou e me fez uma proposta de trabalhar no atacado. E a proposta que ela fez foi, ela me dava todos os potes e eu decorava. Eu fazia pote de formigueiro, pote de feijão, vários potes temáticos. E foi um sucesso. Foi um sucesso tão grande que chegou uma hora que eu já não dava nem mais conta. Então eu trabalhei por um bom tempo fazendo pote. Teve uma tentativa de invasão na minha casa, onde me traumatizou muito, muito mesmo, que a sensação é que eu fosse perder o meu filho e eu não conseguia mais viver naquela casa. Eu me sentia impotente, eu me sentia insegura estando nessa casa. E meu marido decidiu que a gente tinha que ir embora para Ibiúna, morar no sítio onde eu dei o primeiro beijo no meu marido.
e a gente foi morar lá. E foi quando eu conheci, aí eu parei o biscuit, né? Fui obrigada a parar. Foi quando eu engravidei da Amanda, que é a minha filha caçula. E nesse intervalo de eu engravidar da Amanda, o meu marido sempre me incentivou a fazer o que eu gosto. Sempre gostei de fazer artesanato, eu sempre gostei de me sentir valorizada, me sentir útil. E ele trabalhando, ele viu uma placa que uma mulher estava vendendo uma máquina de costura. Eu lembro até o valor, era R$100 na época. E ele foi e comprou essa máquina e chegou em casa todo feliz, porque comprou uma máquina de costura. Eu não sabia nada de máquina de costura, eu não sabia nome de agulha, eu não sabia como colocar linha, eu não sabia nada. E a minha sogra me auxiliou, me ensinando como manipular a máquina. A primeira peça que eu fiz foi uma calça de estilo moletom para o meu filho. Eu fiquei tão feliz. Foi uma felicidade assim tão grande de eu ter conseguido fazer uma peça e ainda de uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse querer mexer, que era uma máquina de costura. Aí fiz calça, fiz uns estojos, fiz algumas coisas, depois eu abandonei a máquina. Abandonei porque a Amanda nasceu, ela nasceu com alguns problemas de saúde e eu tinha que me dedicar melhor a ela. Então eu parei todo tipo de artesanato. Foi quando ela desenvolveu uma alergia de uma determinada fralda. E a gente sentiu na situação de que aonde a gente estava não tinha muitos recursos médicos. Então a gente tinha que sair dali. Foi quando a gente veio morar de aluguel em São Paulo, onde meu marido teve que, além do emprego dele, ele teve que fazer vários bicos para conseguir sustentar a gente e pagar o aluguel. E eu desenvolvi uma doença que ela é um pânico, né? Como se fosse a síndrome de pânico, só que ela é protetora. O medo que eu tinha não era comigo, era o medo com os meus filhos. Eu tinha medo que alguém roubasse, que alguém fizesse algum mal para os meus filhos. E isso foi piorando, aonde eu não deixava nem as pessoas chegarem perto dos meus filhos, nem familiares. E meu marido decidiu que a gente tinha que ir embora. Eu tinha que voltar para próximo da minha família. Então construiu em cima da casa do meu pai e eu voltei para o Guarujá e fui morar lá. E morando no Guarujá, eu conheci uma moça que toda vez ela falava que ela tinha que me levar num lugar. E eu achava que aquela moça tinha algum problema. Foi quando meu marido falou: amor, o que você tem a perder? Conversa com ela, tenta entender ela e vamos ver no que vai dar. E eu conversei com ela, o nome dela era até Juliana. Eu conversei com ela e ela falou que ela ia me levar num lugar onde eu ia me sentir melhor, onde eu ia entender tudo o que aconteceu comigo, que não era aquele momento, não era eu ter tido só os filhos que estava fazendo eu me sentir daquele jeito, eu tinha um histórico. E ela me levou no centro espírita, onde trabalhava a parte espiritual da pessoa. E como eu tinha esse pânico, eu não tinha condições de ficar em lugar onde tivesse mais de 3 pessoas. Se tivesse mais de 3 pessoas, eu entrava em desespero, me dava falta de ar, me dava uma palpitação, um desespero para me sair correndo de lá. E ela, sabendo de tudo isso, ela me fez entrar pelo fundo, onde eu tive contato apenas com uma pessoa, onde, sem eu falar nada, ele relatou a minha vida, sem me conhecer. E ele pediu para mim fazer apenas um Pai Nosso, uma Ave Maria, pensando numa chama violeta. E isso me fez eu me sentir tão leve. Eu me senti como se tivesse tirado um peso das costas, sabe? Tirar aquela sensação de desespero. Saiu. Eu me senti muito bem mesmo. E eu continuei indo. E continuava entrando pelos fundos, fazendo isso, entrando pelos fundos, fazendo isso, até eu conseguir entrar pela porta da frente. No dia que eu entrei pela porta da frente, onde tinha muitas pessoas, ele me desafiou. Ele falou que eu tinha que realizar um sonho.
um sonho que eu quis realizar minha vida toda e eu nunca tinha realizado, que era fazer minha faculdade. E eu cheguei em casa e contei para meu marido isso, e ele falou, você vai fazer. Só que eu tinha muito medo de ter uma recaída, de não conseguir. E a gente fez uma aposta. Se ele passasse, ele ia fazer faculdade. Se eu passasse, eu ia fazer. E eu não me dediquei, eu não estudei, eu não me preparei, eu não queria passar. E a gente fez um vestibular agendado para mim já não ficar num lugar com muitas pessoas. E quando saiu o resultado, ele não passou e eu passei. E ele foi, sem minha autorização, e fez minha matrícula. O primeiro dia de aula para mim foi o mais difícil de todos. Que eu tive uma crise, foi a primeira crise, porque quando eu entrei não tinha ninguém, então eu sentei no fundo da sala, próximo da janela, que era mais ventilado. Mas aí começou a entrar muitas pessoas. E a porta começou a ficar para mim muito mais longe. Então isso me deu um desespero muito grande, eu saí, eu passei muito mal. Só que um professor, ele era muito doido, ele falava cada coisa. E ele falou, eu vou fazer de tudo, mas você vai continuar a faculdade, você não vai parar. E nessa de eu continuar a faculdade, as minhas amigas, todo mundo começou a saber da minha história. E elas começaram a me ajudar nisso. E eu fui vencendo e aos poucos, esse mesmo professor, ele falava que eram armadilhas. Eu não vejo isso como armadilhas. Ele falou que criava armadilhas para que eu fosse indo cada vez mais para o fundo da sala. E quando eu acabei a faculdade de 4 anos, eu já sentava no fundo. Eu era a última da fileira onde eu comecei. E o que me marcou muito, além de terem várias pessoas que me apoiaram, que estavam ali comigo, foi no meu TCC. Que o meu TCC, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer sozinha. Podia ser em grupo, mas eu coloquei que era uma superação minha, que eu queria fazer sozinha. E eu peguei um tema que na época era pouco abordado na educação, que é a criatividade, como desenvolver a criatividade na criança. E eu trabalhei esse tema eu trabalhei 1 ano pesquisando tudo sobre esse tema. Então eu dominava o assunto. A minha orientadora do TCC, ela falava, não se preocupa que você vai sair bem, que você domina o assunto. E quando eu cheguei para apresentar o TCC, eu travei. Eu comecei a falar, travei, as lágrimas veio nos olhos. Antes de eu travar, eu tive um apoio muito grande das alunas, das meninas que fizeram o curso comigo. Delas, no auditório, o auditório está cheio de pessoas que queriam ver esse tema. Elas fecharam a parte da frente todinha, era só a minha turma, para que eu não olhasse para cima, eu olhasse apenas para elas, para me sentir confiante, sentir que eu estava na minha sala de aula. E eu travei. Mesmo com tudo isso, eu travei. Mas como minha orientadora sabia que eu conhecia tudo do meu trabalho, tudo do que eu pesquisei, ela pediu licença para a banca, me trouxe um copo com água e chegou para mim e falou, você é capaz, você sabe tudo, você sabe mais do que eu que sou formada nisso. Então, respira e apresente. Eu tomei a água, eu respirei e eu voltei a apresentar. Eu consegui apresentar o meu TCC todinho. E quando eu finalizei o TCC, que a banca falou que ia se retirar, o meu marido, que eu pedi para que não fosse, nem ele, nem minha família, nem meus filhos, para mim não ficar mais nervosa, entrou com um buquê de rosas, juntamente com meus filhos, e falou na frente de todo mundo que ele tinha muito orgulho, que aquilo ali foi uma superação, não sabia. Foi uma superação da família toda. Que ali eu estava vencendo mais uma etapa da minha vida. Meu marido e meus filhos são tudo para mim. Então eles falarem num momento tão especial para mim, que foi uma conquista de uma formação, de eu estar fazendo um sonho, realizando um sonho meu, me marcou muito, muito mesmo. E a banca veio, eu fui aprovada, me formei,
tive minha formatura, eu fui até a oradora da turma e passou essa parte onde para mim foi muito assim, de conquista mesmo. Foi quando eu prestei o concurso, assim que eu passei, né, que eu fechei a faculdade, eu prestei o concurso da prefeitura e eu também passei. Então aí que eu passei no concurso, teve um período que eu tinha que esperar. Mas quando eu estava fazendo a faculdade, eu tive outras oportunidades dentro da própria faculdade. Eu comecei a trabalhar com EVA. Porque professor é automático a gente trabalhar com EVA para decorar a sala, para fazer jogos pedagógicos. E como eu criei uma habilidade grande nessa área, os meus professores começaram a me convidar para me dar workshop. Então eles me pagavam para poder estar dando workshop para o pessoal que estava entrando, o pessoal novo na faculdade. Então isso foi uma nova habilidade que eu criei. E com essa habilidade que a gente vai adquirindo com o passar da vida, o meu marido me deu um presente. Ele viu na televisão que estavam vendendo uma promessa de ficar milionária com um kit de bijuteria. E ele falou, não, é mais uma coisa para você fazer enquanto não é chamada no concurso. E ele comprou esse kit. E eu comecei a fazer todas as bijuterias que o kit ensinava a fazer. Foi quando eu conheci a Jaqueline Santos. Ela estava montando uma loja lá no Guarujá, toda voltada para o artesanato. O sonho dela sempre foi que era uma loja não só para vender artesanato, ela queria capacitar as pessoas, ela queria que as pessoas aprendessem, tivessem uma profissão. E ela começou a vender as minhas peças. Até aí eu não tinha vínculo com a loja de dar aula, de aprender alguma coisa, eu apenas fornecia as peças para ela vender. Até que um dia ela precisava de uma professora para dar aula de pintura em MDF e ela me fez uma proposta. Ela falou, você não quer dar aula? Aí eu falei, eu não entendo nada de pintura, eu não entendo de pincel, eu não entendo de tinta, eu não entendo nada. E ela me fez a proposta de pagar o curso para mim. Ela me pagaria o curso, eu iria 2 vezes na semana no curso e 1 vez na semana eu daria o curso na loja dela. Então, ela investiu em mim sem me pedir nada em troca. Então, além dela pagar meu curso, eu ainda recebia na loja dela para dar esse curso. E eu continuei dando esse curso lá na loja dela, até que ela decidiu que tinha que ter um programa na TV. Ela falou, não, a gente precisa crescer, a gente precisa ter um programa. E ela contratou uma emissora regional, lá mesmo do Guarujá, e ela montou um quadro nesse programa, né, nesse canal, onde apresentavam a loja e a gente ensinava passo a passo. E eu participava de todos os passo a passo desse programa. Foi a minha primeira experiência com a TV, primeira experiência com a câmera, que eu nunca tinha tido experiência nenhuma com câmera. Foi algo assim muito gratificante. Foi uma oportunidade que nem todo mundo dá e ela me deu essa oportunidade. Foi quando a gente decidiu que não dava mais para morar onde a gente estava morando, que a gente tinha que voltar para nossa casa no Guarujá mesmo. Então eu me mudei, eu saí de cima da casa dos meus pais, que eu morava em cima, e voltei para casa onde tudo começou. E a primeira coisa que meu marido falou era para saber se eu ia conseguir ficar lá pelo trauma. E eu consegui ficar, me senti bem, eu me senti como se eu tivesse ficado muito tempo longe e sentisse a necessidade de voltar. Tipo, de volta para minha casa, foi a sensação que eu senti. E eu voltei para lá. Voltei para minha casa. Ainda não tinha sido chamada pelo concurso. Foi quando meu marido sofreu um acidente na Imigrantes. Ele estava a 120 por hora na Imigrantes e um morador de rua decidiu atravessar correndo a Imigrantes e pegou a moto em cheio, pegou na lateral da moto. Ele não pegou nem de frente, foi na lateral, onde arremessou meu marido para fora da pista. Ele se machucou pelo grau do acidente, o que ele se machucou foi mínimo, ele só trincou o pé.
E com isso, ele acabou tendo vários descontos, perdendo vários benefícios do salário dele enquanto ele estava afastado. E com esses descontos, o salário dele caiu muito e a gente começou a ter dificuldades financeiras em casa. Então, algumas contas começaram a vencer, porque não tinha como pagar. Porque a gente vive de um valor e o valor de repente cai, muda, transforma completamente a nossa vida. E com 2 crianças pequenas, foi quando eu decidi voltar de vez para o artesanato para evitar passar por essas situações. Só que eu não tinha dinheiro. O que tinha era para colocar comida dentro de casa, pagar algumas contas. E eu decidi que mesmo assim eu precisava fazer alguma coisa. Então eu fui no mercado, eu peguei aquelas caixas de fruta, que elas são mais rígidas, e comecei a cortar e tentar projetar, porque a minha vontade era trabalhar com cartonagem. Então eu tinha que projetar. E o projetar, muita gente fala que é fácil, mas não é fácil você conseguir chegar naquelas medidas para quem nunca fez. Mas eu não desisti. E meu marido sempre me estimulou muito a nunca desistir. E eu fui até que eu consegui fazer a primeira peça, que foi uma caixa de café da manhã. Uma caixa que conforme você tirava a tampa, ela se abria e a pessoa tinha as coisas de café da manhã ali. E eu peguei um tecido que eu tinha ganhado, forrei e levei para minha avó ver. E quando eu cheguei na casa da minha avó, tinha uma amiga dela lá. E quando ela viu aquela peça, que eu levei para minha avó aprovar, filha, não, ficou bom, eu queria a opinião de alguma pessoa, porque a opinião do meu marido, gente, ele acreditava tanto em mim que eu ficava com medo da opinião dele. Então eu precisava de uma outra pessoa. E a mulher ficou tão deslumbrada, e ela falou, é aniversário da minha filha, me vende. E eu vendi a peça para ela. E eu juntei esse dinheiro que eu vendi dessa peça com mais o dinheiro que a gente tinha em casa. Meu marido apostou em mim, ele acreditou, e eu comprei o papel próprio para fazer a cartonagem. Então eu comprei o papel, a minha cunhada me deu algumas ferragens, que até ela que comprou esse papel para mim me levou. E as pessoas acreditaram em mim. E daí eu comecei a fazer, comecei a vender, e a situação em casa começou a melhorar. O meu marido voltou a trabalhar depois de 9 meses e tudo foi melhorando. Tudo foi tomando seus eixos. Foi quando eu conheci a Suzy, do Ateliê na TV, onde ela se apaixonou pelo meu trabalho e me fez uma proposta. Na verdade, ela me fez um desafio, onde eu tinha que criar uma peça que não existia em cartonagem. E eu topei esse desafio. Ela me deu um mês e eu pesquisava na internet para poder ver o que vinha na minha mente, se batia com o que existia. Então, eu pensava numa peça, pesquisar para saber se já existia. Até que eu decidi fazer um baú todo arredondado, que não existia em lugar nenhum, não só no Brasil como fora. E eu fiz esse baú, mandei a foto para ela e ela falou, então vamos tirar foto para a revista, do passo a passo. E meu marido me levou para São Paulo, eu tirei as fotos, eu saí na revista. E logo depois que eu saí na revista, eles fizeram uma proposta de eu trabalhar na Mega Artesanal no stand deles, divulgando o meu trabalho, onde eu podia até vender os meus produtos e ser conhecida. E eu aceitei. Eu trabalhei os 7 dias da Mega, o meu marido indo comigo, me apoiando sempre. E foi onde eu foram me conhecendo. E eu fiquei tão conhecida que começou a vir lojas me procurar para que eu fornecesse as maletas de maternidade, os artigos para elas revenderem. E eu estava revendendo para essas lojas. Foi quando a prefeitura me chamou, me convocou e eu entrei para a prefeitura. Então eu fiquei com a cartonagem, mais o meu cargo na prefeitura de auxiliar de desenvolvimento infantil. E eu estava conseguindo conciliar tudo isso. Eu conciliava os dois, conciliava a minha família. Até que chegou uma demanda tão grande que eu comecei a virar à noite, eu comecei a me sobrecarregar mais para dar o meu melhor. E eu desenvolvi uma doença nas minhas mãos
que se chama síndrome do túnel do carpo. Para quem não sabe, é uma doença que dá nas mãos por movimentos repetitivos, por força, que no meu caso eu fazia força e o movimento repetitivo, fazia horas. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu não teria esse problema. Por quê? Existem métodos que nós artesãs a gente pode fazer para que ele não desenvolva. Métodos muito simples, que é você parar momentos da sua produção com uma bolinha de fisioterapia e você apertar essa bolinha, só para poder você estender a musculatura, estender todos os tendões, né? E dar uma relaxada na mão, mudou o movimento. Então essa é uma coisa muito simples que podia ter evitado um problema que causou. E com esse problema, eu comecei um tratamento, só que meu médico falava, você faz movimento repetitivo no seu artesanato e você escreve muito na sua outra profissão. Então são 2 movimentos que fazendo todos os dias está impedindo que o seu tratamento diminua as suas dores e tenha uma vida melhor. Foi quando ele falou que eu tinha que abandonar o artesanato. E aquilo para mim foi como um balde de água fria, porque foi uma coisa que eu falei que eu não ia desistir, que eu ia continuar, e eu tive que parar. Só o que acontece que meu marido me apoiava, sempre me apoiou muito até hoje. E por ele sempre me apoiar e sempre acreditar em mim, eu decidi mudar de área. Eu decidi personalizar, como vocês conhecem, customizar, né? Bodies infantil. E eu comecei bem, comecei com temas de carnaval, só que eu não fornecia laço, não fornecia nada mais do que isso. Foi quando eu decidi que, além dos bodies, eu ia trabalhar também com sapatinhos customizados. Então eu fornecia o body e o sapatinho. Foi quando a demanda de cobrança de que eu precisava fazer laço das minhas clientes, por que você também já não faz o laço que combine com body, que combine com sapato, que combine com tudo? E eu decidi que eu ia tentar. Eu não prometi para elas que eu ia fazer para vender. E nessa mesma época, a minha afilhada tinha nascido. Então eu decidi tentar. O primeiro laço que eu fiz foi o laço de uma russa, que por coincidência eu coloquei laços e apareceu vários canais e apareceu de primeiro um que eu bati o olho e eu me apaixonei por aquele laço. Eu não me recordo o nome, porque é um nome muito difícil de pronunciar. E eu fiz. E eu fiquei tão encantada com o resultado, que eu me apaixonei pelo mundo dos laços. E dei para minha filhada. O orgulho maior foi de ver a minha filhada usando um laço, meu primeiro laço que eu fiz. E daí em diante eu comecei a fazer, vender kits de laço com body, com sapatinho. Eu não vendia mais o produto separado. Um agregava valor no outro. Aí foi quando eu andava muito com a minha irmã e a minha afilhada usava muito os meus laços. Todos os laços. O primeiro laço que eu fazia ia para ela e os outros eu apresentava para as clientes. E a gente conversando, a minha irmã perguntando numa loja se aquela roupa combinava com o laço que eu tinha acabado de dar para minha afilhada, um laço novo. E a gente conversando, e a dona da loja perguntou para minha irmã aonde que ela comprava os laços. E a minha irmã falou, eu não compro, quem faz é minha irmã, e me apresentou. E a dona da loja veio, conversou comigo e perguntou para mim se eu tinha interesse em fornecer para a loja. Porque ela viu o produto, ela conheceu o produto, estava na cabeça de uma criança, então ela queria, porque queria aquele produto. E eu falei que tudo bem, só que eu não tinha noção de atacado nos laços. Eu tinha no biscuit, eu tinha em outras áreas, mas nos laços eu não tinha noção nenhuma. E eu falei para ela, mas eu não tenho noção do atacado. Ela me fez uma outra proposta. Então, para mim não perder essa oportunidade de ter o seu produto, vamos fazer o consignado. Onde você deixa o produto, o que for vendido, eu te passo o valor que você colocou e o que eu cobrei a mais é meu. E eu aceitei essa proposta. Então eu levei os meus produtos para essa loja e ela começou a vender tão bem,
que na visão dela não estava valendo mais a pena o consignado. Então ela chegou para mim e falou, não, agora a gente tem que fechar no atacado. Foi quando eu sentei, eu estudei, eu pesquisei muito. Não foi uma questão de eu falar, eu vou fazer por tal valor. Eu sentei mesmo, entrei na internet, comecei a pesquisar como trabalhar com atacado, como calcular, como fazer esse passo a passo para a gente entender e não ter prejuízo. E depois que eu fiz tudo isso, eu passei o valor para ela, ela aceitou e eu comecei a fornecer no atacado. E daí foi crescendo, porque uma loja foi indicando para outra. Eu comecei a perder o medo de apresentar o meu produto, que é o principal, é a gente perder o medo de apresentar o nosso produto. Então, eu perdendo esse medo, eu também comecei a outras lojas e apresentar os meus laços. E assim, quando eu já apresentava com uma convicção que o meu produto era único. E isso fazia diferença. E eu fui crescendo. Até que chegou uma época que eu percebi, através de um canal no YouTube, esse canal que eu não contei para vocês, mas eu vou contar para vocês, que foi uma necessidade de, quando eu saí da cartonagem, eu fui me despedir de todas aquelas minhas seguidoras que me acompanhavam, dizendo que eu não ia trabalhar mais com cartonagem, e elas me pediram um favor, que eu ensinasse a fazer a capa de certidão de nascimento. E eu não sabia como que eu ia ensinar para elas. E o meu filho falou, mãe, vamos gravar? Aí eu falei, mas como? Não, pega o celular, a gente grava. E ele gravou. Ele gravou passo a passo, dividiu em 2 vídeos, porque foi muito longo. E eu tentei mandar no WhatsApp. Eu não consegui. Não consegui porque não computava, né? Não aceitava. Fui tentar mandar no Facebook e não consegui. E eu falava para ele, filho, como que eu vou conseguir mandar para as meninas esse passo a passo se eu não consigo compartilhar em lugar nenhum? E ele me falou, mãe, vamos montar um canal no YouTube e a senhora coloca o vídeo, manda o link para ela e abandona o canal. E foi o que eu fiz. Eu postei o vídeo, mandei o link e elas assistiram, entenderam como fazia e eu abandonei o canal. Abandonei mesmo, de não querer nem ver quantas pessoas estavam vendo. Eu não lembrava nem do link do canal, não lembrava de nada. E nessa mesma época que eu comecei a pegar no atacado, o meu filho falou, mãe, vamos ver como que tá o canal? E ele abriu o canal e ele ficou chocado. Ele falou, mãe, a senhora não sabe quantos seguidores eu só tenho num canal com 2 vídeos. Aí eu virei para ele e falei, quanto? Ele, 5.000. 5.000 seguidores, sim, a senhora está acompanhando um canal. Então a senhora não pode abandonar esses 5.000 seguidores. Só tem que dar continuidade. E uma coisa, a senhora ensinou pra gente que a gente sempre tem que ajudar o próximo, a gente tem que sempre esticar a mão pro próximo. Então agora é a sua vez de fazer isso. E aquilo me tocou e eu falei para ele, vamos continuar. Foi quando eu comecei a ensinar os passo a passos de laço. Uns vídeos bem amadores, mas mesmo assim as meninas gostavam, tiravam a dúvida e aí foi crescendo. Então foi crescendo, foi tomando uma dimensão que, além de eu estar fornecendo o laço, o atacado para as lojas, eu tinha o prazer de estar transmitindo tudo aquilo que eu estava aprendendo, tudo aquilo que eu fui criando para pessoas que talvez passaram pelas mesmas histórias que eu passei. E com o canal veio uma outra situação, que eu tinha a possibilidade de ter uma maleta e apresentar o meu produto numa loja, que era o meu carro-chefe. Eu já chegava com a maleta e todo mundo já queria saber o que tinha ali dentro, antes mesmo de eu dizer para a dona da loja o que eu estava fazendo ali. Então eu senti a necessidade de mostrar o meu trabalho, mostrar o que eu estava fazendo. E com isso veio uma demanda
de muitas laceiras, me cobrando que eu tinha que fornecer, eu tinha que vender esse produto. Só que eu não podia mais cortar os papéis. Foi quando meu marido decidiu procurar em uma fábrica, algum lugar que cortasse para mim. E eu conheci uma pessoa lá mesmo do Guarujá que faz o corte a laser. E ela começou a me fornecer, eu mandava todo o projeto, todo mastigado de como eu queria e ela cortava para mim. E eu fornecia as maletas. Então, a minha trajetória começou a aumentar. Ela foi se expandindo com o laço e com a cartonagem. Então, assim, os meus dois amores da minha vida, que foi a cartonagem, onde mudou muito na minha vida, e o laço, que foi o que fez eu voltar para aquilo que eu gostava. Hoje eu posso falar que o artesanato fez parte da minha vida toda. E hoje, com convicção, eu posso falar também que se ele não tivesse feito parte da minha vida, eu não seria a pessoa que sou hoje. Eu poderia ser uma pessoa frustrada ou não ter chegado onde eu cheguei, ter interrompido a minha vida em outros momentos e não ser a pessoa que eu sou hoje. O artesanato me transformou. Ele me fez enxergar quem eu sou, ele fez me valorizar, ele fez me sentir melhor. Hoje eu sinto que eu sou capaz de realizar meus sonhos, capaz de ser o que eu quiser ser. Porque basta a gente acreditar na gente e querer ser, principalmente querer. A Mega, que foi um convite que eu recebi da Alpet, fez eu mudar muito a minha visão do meu canal. Hoje o meu canal está com 113 mil. E eu tinha a visão que eu só fazia diferença na vida das pessoas ensinando para que elas tivessem uma profissão, para que elas não passassem necessidade. Essa era a minha visão do canal. E na Mega eu recebi vários relatos. E um dos relatos que mais me marcou foi de um casal que chegou lá, eu não lembro o nome, e o marido, ele relatou, e a mulher, ela sorriu para mim, e ele começou a relatar que quando a filhinha deles nasceu, a mãe desenvolveu uma doença que eu não sei o nome, não lembro, que rejeita o filho, é tipo uma depressão que rejeita o filho. E ela não dava de mamar, ela não chegava perto, ela não suportava, ela falou que não suportava ficar no mesmo cômodo que a criança. E todo mundo tentando fazer ela se aproximar da criança e ela não aceitava. E a cunhada dela chegou apresentando o meu canal para ela e falando para ela, vamos fazer lacinho, vamos fazer lacinho. E ela recusava e a cunhada continuou persistindo até que ela aceitou fazer. E ela fez uma faixinha de bebê. Foi o primeiro laço que ela fez. E a cunhada porque queria levar o laço, ela não queria dar o laço para levar. E a cunhada disse para ela, não, eu só vou tirar uma foto do laço com fundo bem legal, tal, e vou te trazer de volta. E ela levou. Quando chegou a noite, o marido deu um banho no bebê, vestiu a bebê e colocou o laço. Quando ela viu o laço, ela falou que reconheceu como filha. Ela falou que foi uma coisa muito estranha, que ela viu algo que ela acabou de fazer e ela sentiu amor pela filha. E foi o primeiro dia que ela deu de mamar para a filha. E depois desse dia, ela falou que todos os laços que eu fazia no canal, ela fazia para a filha. E eles estavam me agradecendo. Porque ele falou que apresentavam vários canais, mas ela se identificou e ela mesma falou na hora, pela maneira que eu falava e por como eu relatava da minha família, porque eu sempre nos vídeos eu falo muito dos meus filhos. Então isso ela falou que foi tipo um impulsionamento para ela entender a importância que é dar amor aos nossos filhos, dar amor à nossa família, valorizar a nossa família.
E isso me marcou. E eu fui para casa e fiquei pensando sobre a visão que eu tinha do canal, com que tinha tudo aquilo que tinha acontecido na Mega. E para mim foi uma lição. E me mostrou que eu não sou só uma artesã, que eu não sou só uma laceira, que eu não sou só uma youtuber que ensina passo a passo, que eu sou uma transformadora de vida, que o canal veio não para ensinar apenas laços, mas sim para desatar nós, para fazer com que as pessoas elas entendam a importância que é a vida, a importância que é viver, a importância que é acreditar em você mesmo, não esperar que os outros acreditem em você. Você primeiro tem que se acreditar. Eu agradeço a você que assistiu até o final, que está aqui comigo, a oportunidade de ter compartilhado o que eu passei na minha vida e espero que tudo isso que eu tenha passado, tudo isso que eu estou apresentando aqui para vocês, ajude muitas pessoas, mostre que mesmo com tudo, mesmo com as dificuldades, querendo desistir, querendo se entregar, você tem a mesma visão, tenha um anjo da guarda que esteja ali com você e faça você vencer. Então eu agradeço de coração por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história.